Bonjour, eu sou Flávio Santoro, chefe de cozinha da Le Cordon Bleu São Paulo. Estou muito contente de estar aqui com vocês hoje para apresentar a receita de magret de carnat ao molho de mel e jerez e arroz negro com pistache. O magret é a parte do peito do pato, mas especificamente de uma raça chamada mular do pato, que seria uma raça criada para fazer o foie gras. Então ele vai ter uma camada muito maior de gordura, além dele ter muito mais carne, a carne ser muito mais espessa. Então a gente vai conseguir aí ter um ponto maravilhoso nesse pato devido à sua espessura. Mas antes da gente começar a mexer com o nosso magret, a gente vai fazer o nosso arroz. A gente vai fazer um arroz negro. Esse arroz negro é o famoso arroz proibido chinês, né? Onde só podia ser colhido para o imperador, nos campos de cultivo da realeza, do imperador. Então vamos fazer dois processos de cocção nesse arroz. Primeiro a gente vai cozinhar ele temperando somente com alho, bem picadinho, que eu vou picar agora. E deixar isso bem picadinho, o mais picado possível. Bom, alho picado, vamos começar o cozimento do nosso arroz. Ali eu tenho água para fazer o cozimento. Então eu vou começar refogando o nosso alho, um pouquinho de manteiga, só para poder refogar. Aqui vou reservar esse alho. Enquanto a manteiga está derretendo, eu já vou começar a preparar o meu tomate concassê. O mesmo movimento que a gente fez para picar aquele alho, eu vou fazer para fazer nosso tomate concassê. Então é um movimento, esse balanço da faca. Lembrando, gente, o tomate concassê, ele vai ser um tomate sem pele e sem semente. Que no nosso caso, como eu vou querer desmanchar esse tomate depois, eu não preciso deixar ele num formato específico, certinho. Eu vou deixar ele bem pequeno para ele poder desmanchar mais rápido quando entrar na panela. Ali eu vou refogar o nosso alho bem rapidamente, é o que a gente chama de suar, ou suer em francês. Então aqui, nosso tomate já está bem picadinho. O meu alho já está suado. Eu vou entrar com o arroz. E agora eu vou fazer o que chamamos de nacré, que é, em francês, é uma técnica que nós chamamos de nacré, quando você refoga esse arroz. Então agora aqui com a minha água quente, aqui eu vou colocar mais ou menos uns 2 dedos acima do arroz. Vamos passar para a boca de trás. Vou tampar e deixar ele cozinhando. Na hora que a gente tampa o arroz, também existe uma questão. A gente faz isso porque você tem uma camada alta de arroz na panela. Então essa água ela vai secar, a parte de cima vai ficar para fora d'água, enquanto a parte que está mais no fundo vai estar ainda submersa na água. Quando você põe a tampa, aqui dentro você faz, a tampa vai estar aqui dentro você faz uma câmara de vapor.
que vai ajudar a continuar o cozimento aí desse arroz que já saiu da água. Antes de mais nada, vou colocar sal e provar. Essa água, para você saber a quantidade de sal, essa água tem que estar levemente salgada, tá? Não é para ela estar num ponto de sal bom, ela tem que estar um pouquinho acima do ponto de sal. Um pouquinho mais. E pronto. Vou deixar esse arroz cozinhar e depois a gente vai em outra panela fazer o restante do preparo com o tomate, com o queijo, com o pistache, tá? E a última coisa que a gente vai fazer é cortar um pouco esses pistachos também, para poder ficar aí em pedaços menores e ser melhor para a gente poder comer, para servir. Sim, tá bom. E não quero picar ele demais, senão ele vai virar uma farinha e mal vai aparecer, mal vai dar para sentir a textura do pistache no arroz. Vamos verificar nosso arroz. Ainda tá bom, ainda tem bastante água, então a gente não precisa se preocupar. É sempre bom dar uma olhadinha de vez em quando para a gente saber em que nível que tá essa água, para a gente poder abaixar esse fogo e não queimar o fundo do arroz, tá? Enquanto isso, vamos limpar nosso peito de pato. Então, aparado esse excesso de gordura, eu vou agora retirar o sassami do pato, que é o filezinho do peito, igual tem no frango. Essa é a parte, gente, mais tenra, mais macia que vai ter, tanto no peito do pato, quanto no peito de frango também, tá? Agora meu peito de pato tá inteiro limpo. Vou aparar um pouco mais essa gordura. Então aqui eu já tenho toda a parte da limpeza e do aparar feita. Agora a gente vai fazer um quadriculado na pele, a gente vai fazer inserções na pele sem cortar a carne embaixo. Vamos deixar ela quadriculadinha. Então, esse quadriculado vai ajudar em duas coisas. A primeira é deixar o calor passar e a gente conseguir dar um ponto no peito do pato, mais fácil. E a segunda, ela vai ajudar a derreter mais fácil essa gordura. Essa gordura é muito alta. A gente vai cozinhar ele fazendo sauté na frigideira de uma forma bem lenta, para que essa gordura derreta quase inteira e a gente consiga ficar só com uma camada bem crocante e bem dourada de gordura. Então aqui são incisões leves que eu estou fazendo, só na gordura, sem cortar a carne de baixo, e ele vai ficar assim, todo quadriculado.
Então agora, minha frigideira, eu vou colocar num fogo bem baixo, começar a aquecer. Repara que eu não tenho nada de gordura para saltear isso, porque a gente vai começar com o lado da gordura dele, da pele, para baixo. E essa gordura vai derreter e ela que vai servir para não fazer o peito do pato grudar. Então, sal e pimenta dos dois lados. E agora, vou colocar o peito do pato. A gente não vai precisar colocar no forno para finalizar o ponto. O peito do pato é uma carne que deve ser servida no máximo ao ponto, tá? Ao ponto ela ainda estará macia. Se eu tiver ao ponto para mais ou bem passada, ela vai estar extremamente dura, tá? Quando você for pedir um peito de pato, saiba disso. Se você só come a carne bem passada e você quiser insistir em comer um peito de pato, ele provavelmente vai estar bem duro, bem difícil de mastigar, tá bom? Então essa carne precisa ser servida no máximo ao ponto. De preferência, mal passada. Aí ela vai estar totalmente macia. Bem macia mesmo. Nosso arroz está quase pronto. A gordura do pato já começou a derreter. Se você ver aqui, isso é tudo a própria gordura do pato derretendo, tá? Então, num fogo baixo, se ele tiver uma camada muito grossa de gordura, no meio desse processo a gente vai tirar um pouco do excesso dela, tá? Então, como a gente quer uma carne mal passada ou no máximo ao ponto, o que vai acontecer é que eu vou fazer uma cocção bem lenta desse lado da gordura para dar tempo dela derreter toda e ficar crocante e dourada. E depois vou aumentar um pouco o fogo e só dourar a outra parte. Aí eu ponho para descansar, vai finalizar de dar nosso ponto, tá? Aqui, se vocês verem, tem bastante gordura na frigideira já, ó. Como tem bastante gordura, o que acontece é que ela começa a impedir de derreter mais gordura. E a gente não quer. Então eu vou pegar e vou escorrer isso. Então, para vocês verem, olha o tanto de gordura que a gente já tirou. Vou deixar aqui, que talvez a gente tenha que tirar um pouco mais de gordura antes de finalizar. Vamos verificar. Tá vendo que ele ainda não tá dourado, tá? É isso que eu quero. Eu quero que essa gordura derreta mais, fazer uma camada mais fina de gordura. Se ela começar a dourar, ela vai impedir do restante da gordura também derreter. E aí a gente vai ficar com uma carne muito gorda, um pouco desagradável, né? Se a gente conseguir reduzir isso bem, a gente vai ficar com uma camada fina e crocante de gordura. Aqui, meu arroz já tá sequinho, tá? Eu vou tirar, deixar de canto, com a panela tampada, tá finalizando o cozimento dele ali. O nosso pato, eu vou finalizar a cocção dele, depois eu pôr para descansar e vou fazer o molho diretamente aqui. Então eu tenho para o nosso molho o suco de laranja aqui, o vinagre de Jerez e o mel. Sempre verificando aí para ver se ele já não começou a dourar. Lembrando, como eu falei antes, é muito importante o controle da temperatura dessa frigideira. Por quê? Porque se essa gordura dourar antes de derreter, ela vai parar de derreter e a gente vai ficar com uma camada muito grossa de gordura, o que é um pouco desagradável aí na hora de comer. Vou aumentar um pouquinho o fogo.
bem crocante. E vou deixar aí ele dourar essa segunda parte. A gente vai subir aí essa cocção, deixar o centro dele bem mal passado. Então, agora eu vou começar a fazer a finalização do nosso arroz. Um pouquinho de manteiga. Num fogo baixo, vou deixar derreter essa manteiga. E vou colocar o pistache. Eu vou suar esse pistache na manteiga para ele soltar um pouco do sabor dele. Porém, tem que ser num fogo baixo, para não queimar o pistache. A gente não quer um pistache torrado, a gente só quer deixar ele ali, soltar bem o sabor dele, para agregar no sabor desse arroz. Cocei ele na lateral da panela, que tem uma parte que está bem alta, que eu quero selar. Manteiga derretida. Então, como eu falei, vou refogar esse pistache aqui rapidamente, numa temperatura baixa. Sem dourar o pistache. Só para ele soltar os óleos dele e, consequentemente, aí o sabor dele. Nosso magre já está dourado. Vocês podem ver aqui ele bem dourado. Vou só dourar essa parte lateral dele aqui rapidamente, tá? Lembrando que eu não quero que esse ponto passe. Aqui o pistache também já suou o suficiente, já aqueceu e já soltou bem os óleos dele, tá? Então aqui já dourei essa outra parte do magre. E agora eu vou pôr para descansar. O que a gente vai fazer quando a gente põe uma carne para descansar? Tem duas questões aí. A primeira, eu vou envolver com papel alumínio, que eu não quero que ela esfrie. Eu dei calor na parte externa da carne. Então eu quero que esse calor entre até o centro dela. Então nesse tempo a gente consegue. É o primeiro fator. Segundo fator, agora os sucos da carne, como está com muito calor, pensa que eles estão em ebulição. Se eu cortar essa carne agora, eles tendem a sair da carne, escapar da carne, como se fosse uma água fervendo, tá? Quando eu dou esse descanso, a temperatura desses sucos abaixam e na hora que eu corto essa carne, eles se mantêm na carne, deixando a carne muito mais suculenta, tá? Então aqui o pistache já está suado. Vou colocar o tomate. Como eu falei, quero deixar esse tomate... desmanchar. Então, coloquei ele. Vou baixar um pouquinho mais o fogo. Aqui, na mesma frigideira que a gente fez o nosso magre, eu vou colocar o suco de laranja. Vou fazer uma deglaçagem, que vai ser o quê? Uma deglaçagem. Soltar toda essa caramelização do fundo da frigideira com algum líquido. Deglacer. Mais suco de laranja. Vou colocar o mel e o nosso vinagre. E agora eu vou deixar tudo isso reduzir. Então a gente vai dar um ponto de molho nele. Vou provar esse molho, ver como é que ele tá. Se está equilibrada a quantidade de mel para a quantidade de vinagre.
excelente. Você consegue sentir o sabor da laranja, consegue sentir a acidez e o sabor do vinagre e consegue também sentir o dulçor do mel. Então tá no equilíbrio que a gente quer. Aqui o tomate já desmanchou bem. Vocês verem, ele já virou uma pasta mesmo, né? É isso que eu queria. Então agora vamos trocar aqui só para eu conseguir mexer melhor na frigideira. Venho com o arroz. Então, meu arroz está bem seco. Como eu quero uma consistência um pouco mais úmida, eu vou pôr um pouquinho de água nele. O nosso molho, acredito que agora já está no ponto. Isso mesmo. Olha como ele está encapando essa colher, tá? Então aqui, totalmente encapada. Se a gente passar o dedo, esse risco vai permanecer, a parte de cima não vai escorrer. O arroz já tá bom para a gente entrar o queijo. Também vou abaixar o fogo. Vou entrar com o queijo ralado bem fino para ele derreter facilmente. Esse queijo vai derreter e vai dar um pouco de liga nesse arroz. Então a gente vai ter essa consistência mais cremosa. Lembrando que o queijo, eu não coloquei sal ainda, porque esse queijo é salgado, né? É um queijo parmesão, então é um queijo que tem um bom teor de sal, né? Então eu vou primeiro colocar o queijo para depois provar e, se necessário, ajustar o sal. Vou temperar nosso molho. Sal. Pimenta do reino. Agora é só finalizar fatiando o nosso peito de pato. Geralmente, o pato é servido fatiado. A gente quer um ponto mal passado. Esse ponto aqui tá maravilhoso para um peito de pato. Ela vai estar extremamente macia, essa carne. Vamos para a montagem do nosso prato. E aqui a gente tem o nosso magret de canar, molho de mel, herês e laranja e arroz negro com pistache. Bon appétit e bienvenue à Le Monde Le Cordon Bleu. No próximo episódio, nosso chefe fará mais uma deliciosa receita. Merci!